Olá, aqui é o Douglas, advogado, e esse é o bloco Falando Direito, do programa Realidade 3D. Hoje vamos falar sobre alguns direitos do consumidor que você tem e às vezes você nem sabia. Nós já falamos aqui sobre o direito de arrependimento, que é quando você compra algo fora da loja e tem o direito de desistir da compra, independentemente do motivo, em até 7 dias após o recebimento do produto. Mas esse vocês já sabem. Hoje, vamos falar de outros direitos que você tem como consumidor, de situações chatas que infelizmente são mais comuns do que a gente imagina, e você tem direito até de ser indenizado dependendo do caso. Então vamos lá. Imagina que você vai abrir um cadastro numa loja de departamento ou está tentando comprar um apartamento e a pessoa te diz que você está negativado e você nem sabia. Aí você vai atrás de descobrir e uma dessas situações acontece. Ou você descobre que a inscrição é de uma empresa que você nunca comprou nada, que não tem nada a ver com você, ou você descobre que a inscrição é de uma dívida que você já pagou, ou ainda que é referente a um serviço que você já cancelou, que é bem comum com operadoras de telefonia, né? Em qualquer uma dessas situações, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito é considerada indevida e te dá o direito de pedir indenização por danos morais contra a empresa. Uma outra situação muito comum é a seguinte: você contrata um serviço de internet ou de telefonia e esse serviço não funciona direito ou funciona mal, diferentemente do que foi contratado. É muito comum a gente ter problemas com o serviço de internet, né? E você tem o direito de cancelar o serviço ou de pedir portabilidade para outra operadora se o serviço não está sendo prestado corretamente. Como que você vai fazer isso? Primeiro, é importante você fazer testes de velocidade da sua internet, preferencialmente pelo Brasil Banda Larga. É só pesquisar no Google. Se realmente não estiver funcionando ou estiver muito ruim, você entra em contato com a operadora para reclamar e se ela não resolver, você pode abrir uma reclamação na Anatel, que tem um aplicativo para o seu celular que facilita muito esse processo. Lembrando que você precisa anotar todos os protocolos de atendimento, viu? Quando você faz a reclamação na Anatel, normalmente é enviado um técnico na sua casa e ele vai tentar resolver o problema. Se você continuar tendo problemas, repita esse procedimento, mas se após pelo menos 3 ou 4 tentativas de solucionar o problema, a operadora não resolver, você pode tentar cancelar o serviço ou pedir a portabilidade. Nesse momento, a operadora ainda vai tentar mais soluções para resolver o seu problema e, se for possível, melhor ainda. Mas caso eles não resolvam, você não pode ser cobrado da multa por cancelamento. Outra situação comum é quando você compra um produto e ele vem com defeito. Aí você manda para assistência técnica autorizada, né? Só que aí o produto nunca volta. 1 semana, 2 semanas e nada. A assistência técnica autorizada tem no máximo 30 dias para solucionar o problema no seu produto. Se passou esse prazo, o consumidor tem direito de escolher se quer trocar o produto por um novo, se quer a devolução do seu dinheiro ou se vai querer esperar. Mas quem escolhe é o consumidor. Ah, e se você mandou para assistência, eles ficaram com o aparelho 15 dias. Arrumaram, te devolveram, mas aí você fica com o aparelho uns dias e ele apresenta o mesmo defeito. E você tem que mandar de volta para a assistência. Nesse caso, ele só tem o restante do prazo dos 30 dias. Então aqui nesse exemplo, eles teriam 15 dias para arrumar. Senão, você pode exigir os seus direitos, como eu já expliquei. Um outro direito que as pessoas muitas vezes não sabem é que, além da garantia do fabricante, você também tem direito à garantia legal de 90 dias para produtos e serviços duráveis e de 30 dias para produtos e serviços não duráveis, pelo Código de Defesa do Consumidor. E esses prazos se somam. Então, se o fabricante dá garantia de 1 ano, após o término desse 1 ano, você tem mais 90 dias de garantia legal. Você só precisa ficar atento nos termos da garantia, pois alguns fornecedores já consideram essa soma. E ao invés de darem 1 ano de garantia, dão 9 meses, que somados aos 90 dias de garantia legal, dão 1 ano total de garantia. E falando em garantia, outro direito que você tem como consumidor, e esse pouca gente usufrui, é com relação ao chamado vício oculto. Às vezes, o produto tem um defeito de fabricação que não é aparente. Você não tem como ver e perceber. Se você descobrir esse defeito somente depois que acabar a garantia, ainda é possível reclamar. Você tem o mesmo prazo da garantia legal, 90 dias para bens duráveis e 30 para bens não duráveis, para reclamar e pedir o conserto ou a substituição do produto. E esse prazo, ele começa a contar só de quando você descobriu o vício oculto. E olha que esse tipo de situação é bem comum, mas poucos consumidores exigem os seus direitos. Outro direito relacionado à garantia que você tem é com relação a produtos essenciais, como geladeira e fogão. Se eles tiverem algum defeito dentro da garantia, você não precisa esperar o prazo de 30 dias para arrumar.
você pode exigir imediatamente a troca ou a devolução do seu dinheiro. Agora, saindo um pouco da questão da garantia, como eu disse no início, quando você compra fora da loja, você tem o direito de devolver o produto em até 7 dias após o recebimento, né? E isso a gente já inclusive falou lá no episódio 6 aqui do Falando Direito. Mas você sabia que quando você compra presencialmente em lojas físicas, elas não são obrigadas a trocar os produtos ou aceitar devoluções? Porém, se ela tiver uma política de trocas e devoluções, o que é bem comum, especialmente em lojas de roupas, aí ela é obrigada a cumprir a política que ela estabeleceu. E nesses tempos de pandemia, muitas lojas têm ficado fechadas em razão das restrições para a contenção do avanço do coronavírus. Mas, ainda que não seja por causa disso, em tempos normais, se você for ficar um tempo fora de casa, você sabia que você pode pedir a suspensão de alguns serviços como telefonia fixa, telefonia móvel, internet, TV por assinatura, energia elétrica e fornecimento de água? Isso pode ser uma boa forma de economizar quando você vai ficar um período fora de casa ou com a sua empresa fechada, por exemplo. Para serviços de telefonia, internet e TV por assinatura, o consumidor precisa estar em dia com o pagamento das faturas e pode requerer a suspensão pelo prazo mínimo de 30 dias e no máximo de 120 dias, uma vez a cada 12 meses. A operadora tem um prazo de 24 horas para atender o pedido de suspensão e o mesmo prazo para o restabelecimento do serviço, sem qualquer custo para o consumidor. Para serviços de fornecimento de energia elétrica, a suspensão funciona como cancelamento do contrato e é gratuito, mas o religamento é cobrado conforme valores estabelecidos pela ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica. E para serviços de fornecimento de água, é possível pedir a suspensão temporária do serviço, mas a cobrança depende de cada concessionária. No Paraná, a Sanepar cobra aproximadamente R$20 pelo serviço. Você já sabia de todos esses direitos? Se você não sabia de algum, comenta com a gente nas nossas redes sociais. Exijam seus direitos e compartilhe esse conteúdo para que outros também aprendam e sejamos consumidores mais conscientes. E como eu sempre digo, se tiver alguma sugestão de tema, podem mandar que ficaremos felizes em considerar para os próximos episódios. Gosto muito do nosso papo e espero que vocês também, mas infelizmente por hoje é só, pessoal. Acabamos por aqui o 13º episódio do nosso bloco Falando Direito do programa Realidade 3D. Hoje nós falamos de direitos que você tem como consumidor e às vezes nem sabia. E semana que vem eu vou explicar como é que você pode exigir esses direitos. E não é só com processo judicial não, viu? Fica ligado e acompanha a gente que semana que vem vai ser bem legal. Se gostou do conteúdo, não se esqueça de compartilhar com seus amigos e acompanhar a gente no YouTube, no Instagram e nas melhores plataformas de áudio. É só procurar por @Realidade 3D. Abraço e até a próxima!